Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcação forte e muitas faltas marcam esse primeiro duelo entre os dois ídolos do Grêmio, né? Renato Gaúcho e Roger Machado. 0-0 em Caxias do Sul e a gente vai falar desse jogo. Que jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Não teve jogo, foi muito mais faltas e a partida parando a todo instante do que propriamente futebol. Isso pode ser talvez um viés mais negativista por parte do Grêmio, porque talvez o Juventude tenha saído vitorioso desse primeiro jogo. E eu tô falando muito sério, porque no confronto contra o Inter, que tinha mais time, mais qualidade, mais potencial do que o Juventude, o Inter acabou sucumbindo na marcação do Juventude. E aí vocês viram o que aconteceu no Beira-Rio no jogo da volta. Talvez seja essa a estratégia do Juventude. Levar para o jogo, para o segundo jogo, sobreviver ao primeiro jogo, né? Acho que essa era o primeiro grande desafio, né? Quando a gente equipara orçamentos, equipes, qualidades de jogadores. E olha que o Inter hoje ainda tem um elenco melhor ou superior, pelo menos na nominata, do que o do Grêmio. E mesmo assim o Internacional não conseguiu superar o Juventude de Roger Machado. O Grêmio conseguirá na Arena? Fica essa questão. Porque nesse jogo em Caxias do Sul, e aí falando especificamente do jogo, o Juventude mais uma vez amarrou o Grêmio. Mas também é verdade que o Grêmio também conseguiu amarrar o Juventude. Então foi um jogo mais equilibrado, porque no jogo do Inter, e eu preciso fazer esse comparativo, né, do Juventude contra o Inter em Caxias, a gente teve chances claras para os dois lados, tá? O Gilberto perde um gol na frente do goleiro, o Ener Valencia perde outro gol com a bola livre. A gente não teve muito isso. O Juventude criou uma chance, a mais clara que criou, numa falha do Rodrigo Eli, na reposição de bola do Kaique, num desentendimento que o Rildo pega a bola, ele que entrou ainda no primeiro tempo, no lugar do Edson Carioca, que sentiu, e é uma preocupação, porque é um dos bons jogadores desse time do Roger, e aí pelo lado esquerdo, quando ele vai dar mais uma passada, o Kahneman chega que nem um leão na cobertura, e ele chuta e o Kaique faz a defesa, mas propiciada essa defesa, esse ataque propiciado muito pelo erro do Grêmio. O Grêmio tem uma grande chance numa arrancada do Pavon. Na verdade é uma arrancada do Vila Sante, né, que passa pelo Cristaldo, chega no Pavon, o Pavon dá uma caneta, tira dois jogadores num corte, e aí quando ele poderia dar um toque ou finalizar melhor, ele acaba finalizando de esquerda e a bola passa longe do gol do Gabriel. Acho que foram as principais chances dos dois times. De resto, foi isso aqui, ó. Como a gente imaginava, jogo decisivo, truncado, físico, e o Anderson Daronco não colaborou. Mas muitas faltas, mas em muitos momentos eu senti falta de um árbitro que deixasse um pouco o jogo mais solto. Não existe faltinha ou faltão, mas existe contato de jogo que você pode interpretar como falta ou de uma natureza natural do jogo em que a bola pode seguir andando. E o Daronco preferia, em qualquer mínimo contato, parar o jogo. Gente, foram 42 faltas. Você calcula aí. 42 faltas, 23-19, então para cada equipe, ou seja, foi bem equilibrado, não teve um time que bateu mais ou time que bateu menos. Não, em alguns momentos, algumas faltas até passavam do ponto. Eu sei que a gente está falando de uma decisão, de uma final, mas assim, o Daronco percebeu que ele se escondeu, na verdade, atrás das faltas para não se incomodar. A sensação que eu fiquei foi essa, que o Daronco não queria jogo, não queria, porque se ele tivesse a fim de jogo, do jogo corrido, ele também poderia proporcionar isso ao futebol. Não foi o que ele fez. Ele optou, ele fez uma escolha, ele picotou o jogo. E picotando o jogo contra duas equipes que estão marcando forte, que estão chegando duro, chegando firme, o jogo parava a todo instante. E cada vez que parava, a gente perdia muitos momentos. O Grêmio chegou, falando em faltas, em alguns momentos de bola parada também, em que o Diego Costa cobrou uma falta, ela bateu na barreira, o Cristaldo acho que bate uma falta muito boa e o Gabriel espalma, depois o Pavon também faz uma cobrança, né, que não dá em nada. Enfim, o Grêmio até... Por quê? Porque o Gustavinho, por exemplo, que era o jogador assim, acho que dos 22 presentes, o cara que tentava alguma coisa. Só que ele, cara, era ceifado a todo instante pelo lado esquerdo. Quando entra o Soteldo, ele vai para a direita. E o Soteldo visivelmente ainda está descontado, sem ritmo, né? Jogou só alguns minutos
na partida anterior contra o Caxias, naquele segundo tempo maluco lá, né, com 1 a menos, em que o Caxias quase complica a vida do Grêmio, e o Soteldo entrou ali mais para marcar, porque o Grêmio estava todo recuado, enfim, e aí ele entra nesse jogo, bem na sua característica, pelo lado esquerdo, mas sem aquela mesma mobilidade, né, que ele já demonstrou, inclusive com a camisa do Grêmio nos primeiros jogos. Enfim, o Soteldo tem essa característica também, mas ele não conseguia desenvolver. O Gustavinho tentou, mas foi parado com falta a todo instante. O Cristaldo não conseguiu ser o mesmo dos últimos jogos, o PP não fez um bom jogo, e o Vila Sante foi o Vila Sante. O Vila Sante foi um gigante. Num jogo em que a gente tem, especialmente, né, nos meio-campos ali, né, na faixa central, muitas disputas, o Vila Sante foi uma hora, especialmente no segundo tempo, ele botou o jogo embaixo do braço. Ele estava em todas as partes do campo, ele ganhava todos os duelos, todas as disputas e ainda levava o Grêmio pro ataque, ele ainda conseguia fazer algumas arrancadas. Só que chegava um momento que ele tinha que distribuir o jogo, e quando ele distribuía o jogo, normalmente o Juventude, digamos assim, marcava essa linha de passe e não conseguia, o Grêmio não conseguia dar andamento no jogo. Da mesma forma, o Vila Sante também fazia isso quando o Juventude pegava a bola. O Juventude também pegava a bola na transição e aí o Grêmio cortava essa linha de passe. O Juventude teve mais espaços contra o Inter. Também eu acho que essa comparação a gente pode fazer. Se é verdade que o Juventude usou a mesma estratégia para travar e barrar o Grêmio também conseguiu travar e amarrar o Juventude. Então, assim, eu acho que se a gente olhar o resultado, talvez o Grêmio tenha uma vantagem de jogar em casa, mas essa vantagem o Inter também tinha e não aproveitou. Eu acho que o Juventude sai um pouco vitorioso, porque, como eu disse, ele chega vivo para o segundo jogo.